Olá a todos, o meu nome é Michele e hoje nós iremos ver as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica, número 5, de 17 de dezembro de 2009. Tá? Então, são as diretrizes de educação infantil. Vamos lá. Então, no artigo 2º vai falar para a gente o que são diretrizes. Então, as diretrizes são princípios, fundamentos e procedimentos, tá? Que são definidos aí pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas na área de elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares para a educação infantil. Então, de acordo com este documento, as propostas pedagógicas da educação infantil têm que sempre considerar que a criança é o centro do planejamento curricular. Além dela ser o centro do planejamento curricular, ela também é sujeito histórico e de direitos. Que vai aprender como? Vai aprender por meio das interações, relações e práticas cotidianas que vivencia e assim que ela vai construir sua identidade pessoal e coletiva. Como? Brincando, imaginando, fantasiando, desejando, aprendendo, observando, experimentando, narrando, questionando e que assim ela vai construir sentidos sobre a natureza e a sociedade e dessa forma que a criança produz cultura. Então, vocês viram o tanto de item aí que a gente tem que respeitar, né, quando a gente faz um planejamento curricular para a criança. E nesse contexto, eles criaram as diretrizes de educação infantil justamente porque a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica, né? Então, ela compreende aí a creche e a pré-escola, tá? E são, né, no caso, a educação infantil institucional, são espaços institucionais que são não domésticos, tá certo? Então, espaços institucionais não domésticos que são considerados, né, os estabelecimentos educacionais públicos ou privados. Então, por exemplo, se eu cuido de uma pessoa em casa para minha vizinha, aí eu não posso chamar esse espaço de um espaço institucional não doméstico. Eu estou cuidando da filha da minha vizinha em casa, então é um espaço doméstico. Então, a instituição de educação infantil, ela é um espaço não doméstico, tá certo? Atende quem, né? Na creche, na pré-escola. Crianças de 0 a 5 anos, tá certo? O objetivo sempre é o educar e o cuidar. Pode ser em período diurno, tá? Durante o dia inteiro. Pode ser integral ou parcial, tá certo? Sempre, tá, gente? É regulado e supervisionado pelo órgão competente do sistema de ensino e submetido a controle social. Então, todo mundo, né, tem direito aí a supervisionar, na verdade. Qualquer cidadão tem direito, né, de fiscalizar essa instituição. Segundo o parágrafo 1º, é dever do Estado, ó, Estado com E maiúsculo, tá, gente? Então, não é o Estado de escola estadual, não, é o Estado de Estado mesmo, de poder público. Garantir a oferta de educação infantil pública e gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção, tá certo? E outro parágrafo que também é importante é que as vagas têm que ser sempre mais próximas da residência das crianças. As propostas pedagógicas, elas têm que respeitar alguns princípios. Então, esses princípios vocês vão observar que eles estão presentes em várias diretrizes, né? Porque são os princípios que foram, na verdade, adaptados da Constituição Federal. Então, os primeiros princípios são os princípios éticos. Que princípios são esses? São da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Políticos são os direitos de cidadania, exercício da criticidade e respeito à ordem democrática. E os estéticos? Os estéticos dizem respeito à sensibilidade, criatividade, ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. A proposta pedagógica, então, da instituição, ela tem que ter como objetivo o quê? Então, eu coloquei até em vermelho aí para vocês verem. Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeira e convivência e interação com outras crianças,
tá certo? Então, aqui que é o principal realmente objetivo, né, que tem que ter nas propostas pedagógicas das instituições de educação infantil. As práticas pedagógicas têm que estar aí organizada, né? Então, eles colocam nas diretrizes, né, que tem que ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Então, tudo que nós fomos propor para as crianças, né, como prática pedagógica na instituição de educação infantil, tem que ser por meio de interação e brincadeira, tá? Então, é tudo por meio de interações e brincadeiras. Então, tem que ter experiências de que tipo? Então, no item 1, vai falar, né, sobre o conhecimento de si e do mundo, por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Então, aqui o primeiro ficou bem claro que é na área de movimento, né? Então, tem que ter espaços na escola que possibilitem aí que a criança possa se movimentar, se expressar individualmente e que sejam respeitados os ritmos e os desejos das crianças. Segundo, favoreça a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão. Então, aqui a gente tem que trabalhar todos os tipos de linguagem: gestual, verbal, plástica, dramática e musical. No terceiro item, possibilitem às crianças experiências de narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e com convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. No artigo 10º, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para que a gente consiga fazer a avaliação. Então, a avaliação na educação infantil é um acompanhamento do trabalho pedagógico, tá certo? Onde a gente só vai, né, na verdade, acompanhar o desenvolvimento das crianças. Não tem objetivo de seleção, de promoção ou de classificação. Então, não reprova na educação infantil, não tem esse objetivo. A criança fará o primeiro ano de qualquer maneira, tá certo? Então, o que tem que ser garantido nesses procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico? Primeiro, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das interações das crianças no cotidiano. Segundo, a utilização de múltiplos registros, né? Então, a gente tem que realizar aí, os adultos e as crianças também, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, tá? Continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Então, por exemplo, a criança vive vários momentos de transição. Primeiro, da casa para a instituição de educação infantil. Então, vamos pegar um município em que seja tudo separado, tá certo? Que é como é na prefeitura, né, de Osasco, na prefeitura de São Paulo. Então, a SEI ou a creche só vai do 0 aos 3 anos. Então, vai ser a primeira, né, transição da criança. A criança vai ter a transição da casa dela para a creche ou SEI. Depois, ela vai ter a transição da SEI para a EMEI, né, para a escola a partir dos 4 aninhos. Depois ela vai ter transição, né, da EMEI, da pré-escola, para o ensino fundamental. Então, tá aí entre parênteses, se vocês observarem, ó, transição, creche, pré-escola, transição, pré-escola, ensino fundamental. Então, ela primeiro tem da casa para a primeira instituição que ela estuda, depois da creche para a pré-escola e depois da pré-escola para o ensino fundamental, né? E tem que ser garantido aí a continuidade do processo de aprendizagem, não pode haver uma ruptura, um corte, tá certo? Então, a escola, quando vai fazer o seu planejamento, também tem que pensar nisso. Todas as vezes que a criança, né, muda de escola, há aí um período de adaptação que na legislação tem essa transição. Então, nesse período de transição também tem que ser adotadas medidas e ações pedagógicas na proposta pedagógica da escola para que a criança continue aprendendo, né? Para que não haja uma ruptura, tá certo? Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Então, nós vimos, né, na LDB,
que isso é uma responsabilidade do estabelecimento de ensino. Então, na educação infantil não seria diferente. Então, a escola tem que ser criativa aí para como que a gente vai registrar, porque também tem que ter uma documentação, porque os pais têm direito de saber sobre a frequência, né, e o rendimento da criança na escola. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E na próxima semana eu coloco mais uma videoaula para vocês. Até lá e muito obrigada!